Olá, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ileaxé Monanã, que fica na zona leste de São Paulo. Para quem está chegando agora, eu gosto de toda semana praticar a gratidão, lembrando que a gratidão pode ser considerada como um ebó. Ebó, para as religiões de matriz africana, são rituais diversos, possíveis, que servem para levar energias ruins embora, trazer boas energias, nos reconduzir, às vezes, algum comportamento que está nos prejudicando, que nos faz mal, ou ao nosso grupo. E eu considero, não apenas eu, a partir da escuta dos mais velhos, eu considero a gratidão como um ebó. E por isso eu gosto de falar sobre isso toda quinta-feira com vocês, que é um exercício para mim também, para eu não esquecer de ser grata, que apesar das dificuldades, que a vida é dureza, viu, gente? Não sei aí, mas aqui sempre foi dureza, pedreira, desde sempre. Mas ainda assim, tem muita coisa boa que acontece também. Mesmo nos piores momentos, quando a gente é acolhido por alguém, eu sou grata pela a espiritualidade, por ter me conduzido, ou ter conduzido alguém no meu pior momento. Às vezes é uma pessoa que você nem imagina, às vezes é um total desconhecido, e vem e te acolhe, te dá a mão que você precisa na hora certa, para você não desgringolar tudo de vez, entendeu? E não sei para vocês, mas aqui do lado de cá são várias vezes, viu? Quando você acha que vai perder tudo, tudo vai desmoronar, agora tá tudo acabado, porque vida de pobre não é fácil, né? É um leão por dia, um leão por dia. E tem dia que você jura que o leão vai ganhar, mas na última hora, quando você já vê aquela cara gigante do leão pra cima de você, alguém te tira daquela situação, ou alguém mata o leão naquele momento, ou até não necessariamente querendo te ajudar, ou porque ele queria comer o leão, ou porque X situações. Mas para mim são momentos em que eu olho e falo, tá, não tô só, e tenho sempre a espiritualidade que me acolhe de alguma forma. Bom, vocês ouviram o cachorro fazia tempo, né, que ele não participava. Aqui a gente tem cachorro, tem periquito, eu gravo aqui em casa, é um bairro popular, então eu moro numa viela e vira e mexe, alguém desce, a criançada desce, as crianças mexem com o cachorro, porque o cachorro é popular aqui também, e faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia e das quintas-feiras de vocês também, tá? Bom, nos últimos programas eu venho fazendo uma série de reflexões da perspectiva da cultura da matriz africana, né? A partir da cultura de matriz africana, reflexões para a construção de uma sociedade de bem viver. Esse é o meu objetivo aqui. E eu, no vídeo do dia 28, eu falei sobre a mentira, e aí eu queria trazer aqui um comentário de uma querida, da Marisa P. Andrade, onde ela contou uma experiência de que uma vez contaram uma mentira sobre ela, que isso a fez morrer por dentro. E eu sinto nas palavras dela que até hoje isso dói nela. Então, quem não assistiu o vídeo, vai lá, dá uma olhada, comenta, porque a gente precisa refletir no nosso dia a dia. Às vezes uma mentira que a gente acha que é pouca coisa, coisinha boba, que não vai ter consequência, pode ter sérias consequências na sua vida ou na vida de outras pessoas e de pessoas que às vezes você nem imagina, tá certo? E hoje antes eu vou contar, eu não tô maquiada esses dias, eu ando com uma alergia
Vocês vão perceber, eu sou a rainha das alergias, né? E eu percebo que quanto mais velha, mais alérgica eu tô ficando. Tem a rinite já desde muito nova, quanto mais poluição na cidade. Nasci e cresci em São Paulo. E cada hora eu tô acostumada mais com a rinite, ficar rouca, às vezes, né, aquela sensação de gripe e tudo mais. Mas dessa vez eu tô que a pele toda empolada e aí eu não sei se é de contato, se é alguma coisa que eu comi, não sei. Tô medicada direitinho, mas eu optei de não usar, preferi não usar maquiagem nem nada. Olha lá o periquito, que é de Logum Edé, ele gosta sempre de participar das minhas conversas. Para me preservar minha pele. E não sei de onde tá vindo essa tal dessa alergia. Então, é isso, tá certo? Bom, e eu espero que seja tudo bem para vocês também. Eu não sou muito presa nessa questão da estética, não quer dizer que eu não seja vaidosa, que eu não gosto também de me cuidar, de preparar aqui para estar aqui com vocês. Eu gosto muito desse processo, mas eu acho que a saúde em primeiro lugar, né? E eu acho importante esse espaço aqui de troca e de acolhimento que eu tenho com vocês, né? E eu imagino sempre vocês comigo e eu aí com vocês, tá certo? Bom, dando continuidade na nossa reflexão, hoje tem um tema que eu quero falar que talvez algumas pessoas não interpretem muito bem, mas tudo bem, a gente está aqui para o debate e para eu também aprender e crescer com vocês, que é sobre o sacrifício humano. Fala, Adriana, nossa, sacrifício humano é proibido. Sim, é proibido. Mas e o sacrifício humano pelo capital? A gente já parou para pensar sobre isso? Porque... E é isso que a gente está vivendo no dia de hoje. Ah, não tem igual aquelas cenas que a gente vê em filmes, que vêm e colocam, né, os filmes sempre hollywoodianos, sempre, né, os diretores brancos, europeus ou norte-americanos, e colocando todas as outras culturas como primitivas e atrasadas, e aí colocam lá, né, os maias ou os incas arrancando a cabeça, bebendo sangue e tal, sempre muito drama, e aí fica no nosso imaginário como se esta fosse a única forma de sacrifício humano possível. Mas e o sacrifício humano que está instaurado na sociedade que a gente vive no dia a dia? De que forma? Quando o capital, quando é o dinheiro que decide quem vive e quem morre, não é uma forma de sacrifício humano? Não, mas, Adriana, não faz sentido. Faz, sabe por quê? Se a gente observar, por exemplo, e o Brasil, é muito fácil da gente observar isso, devido à extensão territorial que é gigante, a gente tem muita terra, a gente tem muita biodiversidade, apesar dos esforços dos últimos anos, né, dos anos bem recentes, de acabar com tudo. Mas vamos observar, por exemplo, os índices de exportação. Eu acho muito interessante como que os canais de televisão, os programas jornalísticos colocam lá sobre o PIB, sobre o agro, sobre não sei o que, coisa que na nossa realidade do dia a dia não impacta em nada. A gente quer saber o preço do gás, R$100. O preço do gás, R$50 um quilo de carne, o preço do arroz, R$25, R$10 um óleo. É isso que a gente entende, porque é isso que a gente vive. Porque esses números de importação e de exportação, do agro pop, né, a agro é tech, a agro é pop, onde todos os ganhos que o agronegócio tem, e eu acho que o agronegócio é um ótimo exemplo do contraponto com relação ao sacrifício humano. Observe que eu sou dos anos 70, eu nasci em 1971, então eu já vi o Brasil, para quem é mais novinho, não viu o Brasil morrendo de fome em várias regiões do país. E
as manchetes de hoje têm me lembrado muito as manchetes dos anos 80, onde, enquanto a gente batia recordes de exportação, na época não tinha tanto esse lance de soja, mas tinha de açúcar, de cana-de-açúcar, de café, de alguns, né, de carne e tal. E ao ponto que quanto mais lucro esse agro tinha, mais pessoas miseráveis nós tínhamos. E é isso que a gente está vivendo hoje. Ou seja, a partir do sacrifício humano, essas vidas que caem, estas vidas que perecem, para que o agro seja pop, agro no Brasil seja tech, o agro bata recordes de exportação e de lucro. Faz sentido? Porque aí que acontece? São máquinas trabalhando, destruindo o meio ambiente, que impacta, por exemplo, e gastando, né, consumindo, utilizando cada vez mais produtos químicos, que é aí onde produz cada vez mais alergias na gente, e aí onde a gente é obrigado a comprar remédio, mas eu já falei sobre isso num outro programa, que o foco aqui é outro. E aí, como país, o maior exportador de carne, um dos maiores exportadores de carne bovina e de frango do mundo, tem pessoas se jogando em caçamba de carcaça e de osso para ter o mínimo de proteína animal para se alimentar. Isso é sacrifício humano. Isto é sacrifício humano. Quando a lei protege mais o patrimônio do que a vida humana. Isto é sacrifício humano. De que forma? Aí é o Capital falando. Onde, por exemplo, no caso de um assalto, ofensa ao patrimônio, né? Chegam lá, assaltam um banco, ou assaltam uma casa, levam um carro, levam uma joia. O judiciário vai se comportar de uma forma, a investigação e tudo mais para resolver. Não estou falando do nosso celular, né? 4h30 da manhã no ponto de ônibus, aquele que a gente parcela em 36 vezes, não, meus amores. Eu tô falando do carro importado, eu tô falando da mansão, eu tô falando da grande empresa, é disso que eu tô falando, né? Quando este patrimônio é violado, num instante, a polícia, o Estado se movimenta, identifica, pune e tal. Quando um jovem pobre é assassinado, executado na rua, ninguém se movimenta. Ou seja, quem determina o que vale mais é o capital. Porque quando um homem, principalmente um homem, né? Um homem rico e branco é morto ou sequestrado ou sofre qualquer ofensa, imediatamente o crime é descoberto, é investigado, se descobre, as pessoas são presas, tudo acontece. Agora, sabe quantas pessoas são mortas e assassinadas nas periferias pelo próprio Estado? Quem investiga, por exemplo, a quantidade de meninas pretas que morrem em decorrência da violência obstétrica? Essa vida não tem valor. É um sacrifício humano que financia toda a riqueza dessa meia dúzia de pessoas. Falo meia dúzia, não tem. A Forbes tem os dados. Eu não tenho os dados e não preciso sentar na mesa com essas pessoas, não faço questão. Não tenho nada contra essas pessoas, inclusive. Nada. Mas são coisas para a gente refletir. Quando
Você, classe média, que conseguiu aí malemar fazer uma faculdade, lutou loucamente para fazer um mestrado, tem um cargo razoável, e aí você trabalha 14, 18 horas por dia, no mínimo de 5 dias por semana, mas muitas vezes é mais, porque aí você tem o telefone corporativo, você tem o computador corporativo, e você tem que ficar respondendo mensagem meio-dia de domingo. Você está dando toda a sua força de trabalho em prol do enriquecimento de não só você, né? Você e toda a escala abaixo de você, todo o chão de fábrica, todas essas vidas se doando a sua vida, toda a sua energia, toda a sua capacidade intelectual e física sendo sugada para o enriquecimento de uma pessoa, de um pequeno grupo. Quantas vidas? E é isso. E aí você não vê seus filhos crescer, o pouco tempo que você tem de descanso, você tá exausto. E o trabalho mental desgasta, às vezes, muito mais do que o trabalho físico até. Porque o físico, você dorme 2 dias, o físico relaxa, descansa. Agora, o mental, não. Porque aí você dorme, você sonha com o trabalho, inclusive. Né? Você deita e você sonha e fala o nome do seu chefe ou da sua chefe. É o que acontece. Isto é sacrifício humano. E aí, esse sacrifício é o seu e de toda a sua família. Do seu filho que você não vê crescer, que você não pôde estar na maternidade, ou dos exames que não pôde participar, das reuniões de escola, das festinhas que não pôde estar presente, ou estava tão exausto, tão destruído, tão cansado, que nem viu a gracinha que seu filho fez lá no palco, ou alguma coisa parecida. Isto é sacrifício humano. Adriana, o que a gente vai fazer então? Eu tô trazendo reflexões, gente, que eu acho que são coisas que precisam ser ditas. Eu tenho receita de bolo? Não tenho receita de bolo. Mas eu acho que a partir do incômodo, e esse incômodo ele só é revelado a partir do momento que a gente fala sobre ele, aí a gente é capaz de começar a pensar alternativas de vida. O capitalismo, essa estrutura, não tá dando mais. Não dá mais para a gente aceitar esse sacrifício humano. Pois tem sangue caindo sendo entregue para este sacrifício humano. Tem. Quando aquelas pessoas que morrem na miséria, ou famílias que são destruídas por conta do estresse, da depressão e tudo mais que é causado por este mecanismo, que é tudo em prol do capital. Então, para você ter dinheiro, eu tô falando dinheiro, não tô falando saláriozinho, gente. Eu tô falando ter dinheiro, ter lastro. Quantas vidas você precisa sugar? Quantas vidas você precisa destruir para você ter o capital necessário para esse lastro? Porque o capitalismo ele é baseado nisso. É só olha o mundo. Quando a gente tem guerra em algum lugar, é por causa do capital. É porque naquele lugar tem petróleo, tem manganês e tem uma quantidade de minérios que hoje é utilizado, até para a gente estar podendo conversar aqui hoje, para fibra ótica, para construir os celulares e por aí vai. E aí, quanto mais desse minério tem nesse lugar, mais miserável é. E quem é que enriquece com esse minério? É uma outra ponta. É uma meia dúzia de pessoas que enriquece a partir, cria lastro, a partir da miséria, de toda a energia, de tudo que é sugado dessas vidas. Isto é sacrifício humano e a gente precisa dar um nome a isso.
Podem falar que eu tô doida, mas é assim que eu vejo e eu quero muito ouvir vocês. Eu quero muito ouvir, ler a opinião de vocês. Me mandem mensagens. Vamos falar sobre isso. Porque como a gente pode pensar numa construção de bem viver, de uma sociedade de bem viver para todos, todas e todos? Pois o planeta ele tem condição de acolher a todos. Faz sentido, quanto mais carne a gente produz, mais fome a gente tem na outra ponta. Quanto mais a gente exporta leite, mais fome a gente tem. No Brasil, aqui é muito fácil da gente observar isso. Muito fácil. E só que isso não é só aqui no Brasil. É muito fácil o príncipe da Inglaterra, o príncipe Charles, falar sobre a defesa do planeta. Eu acho que tem que falar mesmo, o papel dele, a cara dele. Só que a família dele, toda a riqueza da família dele, o lastro da família dele é em cima do ouro de sangue de todo o hemisfério sul. Então vamos pensar sobre isso. Quanto sacrifício humano é necessário para a produção da riqueza de meia dúzia? Gente, eu tô falando tudo isso pra gente ficar louco, chegar no serviço, dar um tiro na cara do chefe. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente precisa refletir como a gente se relaciona. O que isso tem a ver com a matriz africana? Ora, com a cultura, né, de matriz africana, com uma cultura tradicional. Numa cultura tradicional, a gente pensa em produzir apenas aquilo que é necessário, de fato, para o consumo daquele grupo. A gente busca, é necessário a convivência, cuidado, acolhimento, acolher o mais novo, acolher o mais velho, ouvir. Agora, nesse sistema onde todo mundo tem que trabalhar loucamente, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, e para uma riqueza que a gente não vê, que a gente não compartilha. O ano que vem, daqui a pouco, tem eleições de novo. São coisas que a gente tem que pensar. É da nossa responsabilidade, todo mundo. Não importa quem você vai votar, vai olhar lá, vai ler o plano de governo, o que está proposto, porque, vou falar, os caras não mentem, viu? O que esse senhor aí, que eu não pronuncio o nome dele, que está hoje presidente do Brasil, ele não mentiu. O Temer, que veio antes dele, que promoveu o golpe, né? Que foi que favoreceu o golpe, que ocupou o lugar depois da nossa querida, amada e saudosíssima Dilma. No plano de governo dele, ele não mentiu, estava lá. E eles cumprem. Eles não têm nem medo de colocar no papel. É que eles só não colocam quantas vidas, não contabiliza lá quantas vidas serão perdidas para que eu, ou o meu amigo, ou os meus colegas, ou esse grupo, para a bancada da bala ser mais forte. Quantas vidas serão dedicadas, quantas vidas serão ceifadas para que a bancada do boi tenha sucesso. Pensem sobre isso. E mandem aí suas reflexões, suas ideias, suas críticas também, e a gente vai trocando a partir daí. Um beijo grande. Quinta-feira, dia de Oxóssi, dia dos caçadores, que todos os caçadores nos abençoem grandemente, que traga caça farta para todos, todas e todes, que nos abençoe para que nenhum de nós, nenhum ser vivo passe fome ou seja humilhado por causa de um prato de comida. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.